Vamos lá, Vini. Falei Bora. aqui na abertura do programa que a gente daria uma geral nessa história aí da prisão, né? Dos 4 supostos hackers aí que teriam invadido o telefone de Sérgio Moro, né? E de Deltan Dallagnol. Vamos lá. É isso aí, Edgar. 4 suspeitos foram presos nessa operação que foi batizada, Edgar, de Operação Spoofing. Você sabe o que é a Operação Spoofing? Fiquei sabendo agora, lendo o material e tal, Pois me municiando aqui para comentar com vocês. Exatamente, né? Uma falsificação ideológica que tenta enganar uma rede ou pessoa, fazendo acreditar que a fonte de uma informação é confiável. Então, a operação aí foi batizada de Operação Spoofing, prendeu 4 suspeitos em 3 cidades, São Paulo, Araraquara e também em Ribeirão Preto. Foram 11 ordens judiciais, 7 de busca e apreensão e essas 4 de prisão temporária, né? Essas ações foram determinadas pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, o Valisney de Souza Oliveira. Então, Edgar, foram 3 homens presos e uma mulher. Então, em São Paulo foi preso um casal, o Gustavo Henrique Elias Santos e a Suelen Priscila de Oliveira. O Gustavo, que trabalha com shows e eventos, e também a casa da mãe dele teve um mandado de busca e apreensão lá em Araraquara, mas ele foi preso junto com a mulher dele aqui em São Paulo. E também em Araraquara foi preso o Walter Delgatti Neto, que já responde a alguns processos de estelionato e já foi filiado, veja só você, Edgar, a um partido, ao DEM, né? Inclusive, muitos políticos ontem identificaram uma conta no Twitter em que ele seguia esses políticos, né? Principalmente políticos do PSL, como a Carla Zambelli, né? Mostrou lá que ele a seguia, enfim. Então esse inquérito agora está sendo mantido em sigilo, serão feitas todas as investigações em torno disso. Quem está conduzindo é o delegado Luiz Flávio Zapronha, que em 2005 e 2006 também presidiu o inquérito do Mensalão. Agora, não é só Sérgio Moro e os procuradores, tem muita gente envolvida. Daqui a pouco o Zé Maria vai falar sobre isso, Edgar, que é uma operação muito mais abrangente aí em torno do que a Polícia Federal indica ser aí uma organização criminosa para crimes cibernéticos, né? Inclusive tem a investigação agora aí também aberta já para investigar a invasão ao celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, também a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. Então essa história vai render bastante ainda, Edgar. Vamos lá, repercutir, falar mais sobre o assunto, como isso caiu lá em Brasília, com Zé Maria Trindade, nosso correspondente na capital federal. Trindade, um quadro importante aí da oposição Jandira Fegali, até aventa a possibilidade de uma criação de uma CPI, né, em torno disso aí, tudo que está sendo revelado, está sendo mostrado através dessas investigações da Polícia Federal. Como é que isso repercutiu aí, Zé? Conta pra gente como essa notícia caiu aí para os dois lados, tanto para a situação quanto para a oposição. Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Sabe aquela história de prendam os suspeitos de sempre? No Congresso Nacional é sempre assim, né? Quando um fato desse vem à tona, se pensa logo, vamos criar uma CPI. Este instrumento do Congresso Nacional caiu em desuso porque ele só funciona se houver um entendimento geral de governistas e oposição em investigar. Então a deputada Jandira Fegali já está com o requerimento pronto, vai colher assinaturas e tentar criar esta CPI. Mas não é o objeto mais importante aqui. O senador Humberto Costa, do PT, ele ironizou, disse que se não havia preocupação com esse hackeamento de dados da Lava Jato, por que a preocupação agora, dizia ele? Mas olha, o mundo político ficou preocupado exatamente com o conteúdo desse vazamento, já que ninguém tem ainda dimensão exata de onde foram parar as informações. Mas há muito por aqui, deputados e senadores, Edgar, não confiam muito aí nessa área de comunicação não, viu? Nem em telefone, muito menos em mensagem. Na Câmara dos Deputados, a ideia geral é de forçar mesmo a investigação que ainda ninguém sabe. A Polícia Federal diz que já estava investigando há muito tempo. Um delegado me disse que técnicos especialistas da Polícia Federal detêm técnicas do mundo inteiro, as mais modernas, e que podem investigar e rastrear todas as invasões de telefone. Mas o que acontecia é que não havia uma pressão ou não havia um crime muito grande para tamanha atenção.
Esta operação é daqui, de Brasília, da 10ª Vara, do juiz Valisney, e a partir daqui é que todo esse processo foi destacado. A ideia é de que não haveria uma ação tão grande da Polícia Federal, um barulho tão grande diante de pouca informação. Daí a expectativa de muita informação e de muitos hackeados, além dos divulgados até agora. Isto porque este processo está em segredo. Os 4 estão presos aqui, 2 no aeroporto por falta de vaga aí na Superintendência da Polícia Federal, mas o certo é que há sim uma certa apreensão. O processo vai perder o sigilo e a partir daí a gente vai saber exatamente o que tem, quem foram os hackeados e que existe conteúdo nisso. É importante dizer que a Polícia Federal já antecipa e diz que não é o caso lá da Intercept e que não há nenhuma investigação nesse sentido. Isso a gente poderia ensejar aí um outro tempo de papo pra gente falar sobre isso, né, Zé? Só pra tirar uma dúvida aqui, Zé, você falou do juiz Valisney, ele é que tem à frente também vários processos contra o ex-presidente Lula e que teve aquele célebre caso chamado pelo Renan Calheiros de juiz Eco, não foi isso, Zé? É esse cara, não é? O juiz Eco é outra condenação dele em primeira instância. Nesse caso, é uma vara federal e existem vários processos, inclusive a Operação Zelote, isso, né? e que inclui o ex-presidente Lula, e existem outros processos. E essa da 10ª Vara Federal é considerada a Lava Jato de Brasília. A Lava Jato criou ali franquias e esta é uma delas. Siga com a gente, Zé. Vou passar a palavra para o Caio. Bom dia, Caio. Bom dia, o Zé já trouxe aqui um pouco desse panorama aí, né? Começa a retórica reforçada por um lado, por outro vem uma reação. A deputada federal, a Carla Zambelli, por exemplo, parafraseou aí, deu uma parodiada na frase célebre já do Cid Moreira, né? Que falou lá, o Lula tá preso, babaca. Cid Gomes. O Cid Gomes. Foi Cid Moreira. Que ele tá preso, babaca. Mr. M. O Cid Gomes, quando falou o Lula tá preso, babaca, ela agora usa aí a palavra hacker, né? O hacker tá preso, babaca e tal. Tem essa, a Jandira Fegali, né? Aventando a possibilidade da criação dessa CPI, né? Que falamos aqui também, né? Com o Vini e com o Zé Maria Trindade. E começa de lá e de cá essas retóricas ali, né? O protagonista, digamos, dessa história, o jornalista Glenn Greenwald, por exemplo, escreveu, né? Nas suas redes a seguinte frase, aí abre aspas para ele, ó. Não é interessante que a PF, a Polícia Federal, tenha supostamente encontrado um grupo do que o Sérgio Moro alegou ser de hackers altamente sofisticados tão rapidamente, mas ninguém consegue encontrar o Queiroz? Fecha aspas aí do Glenn Greenwald. Vamos lá, de lá e de cá, né? Porque acrescento aí, antes de passar a bola para você no comentário, o site de direita, o Antagonista, só para ficar aí no campo mais igualitário das nossas opiniões, vem dizendo também, colocou um comunicado dizendo assim, os jornalistas do Intercept não devem ter dormido bem, né, essa noite, por conta dos hackers terem sido desses hackers... Estão com insônia, isso. Os membros do Intercept devem estar com insônia. E o embate vai rolando. Pois é, bom, eu peço desculpas aí aos ouvintes pela voz anasalada. Não é sarampo, mas é um resfriado bem forte. Ainda bem. Aliás, melhoras... Olha, daqui a pouco... Uruca, hein, rapaz? Melhoras aí ao Fefito, né? Bom, eu queria só retomar o tweet do Glenn, porque é muito simbólico, né? Não é interessante que a PF tenha supostamente encontrado um grupo do que Moro alegou serem hackers altamente sofisticados tão rapidamente, mas ninguém consegue encontrar o Queiroz? Então, sobre essa manifestação do ativista Lula Livre Glenn Greenwald, tenho 2 observações. Primeira, a Polícia Federal encontrou esses suspeitos de fato, né? O advérbio supostamente, ele se aplica à veracidade duvidosa dos conteúdos publicados pelo Intercept, né? Que já cometeu aqueles erros grosseiros que a gente comentou, né? De transcrição, de edição e até mesmo de atribuição de autoria e datação. E isso tudo sem submeter o arquivo original à perícia. Portanto, algumas dessas supostas mensagens podem muito bem ser a fraude da fraude. Nesse caso, a PF não encontrou, a Polícia Federal, ela não encontrou um grupo hacker. Ela encontrou uma quadrilha
Falar em grupo hacker já é o Glenn simpatizando com as suas fontes, né? Porque, inclusive, a gente formulou essa hipótese ao ouvinte, né? No artigo 228 do Código Penal, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E essa possível, essa provável quadrilha, ela não foi encontrada tão rapidamente assim. Não parece, porque, né, passa voando, mas a Vaza Jato, pelo que eu vi aqui, está para completar 2 meses, né, de altas expectativas e resultados frustrantes. Claro, frustrantes para quem quer livrar a cara dos corruptos condenados pela Lava Jato, baseados numa interpretação dúbia, duvidosa, questionável da lei processual. Aí a segunda observação, que é sobre o Queiroz. O Glenn deve estar muito, muito preocupado e ocupado caçando pelo em ovo naquela montanha de dados roubados, né? Que sabe-se lá como, seja de mão beijada ou de mão molhada, foram parar nas mãos dele. Porque, pelo que eu saiba, o Queiroz não tá foragido. O Queiroz está livre, e isso é bem pior, né? Ele pode ser encontrado onde? Amparado aí em décadas e décadas de legislação garantista patrocinada pela esquerda. Ele se esconde atrás de uma lei processual penal que ignora o interesse público da busca pela verdade e enxerga a justiça sempre da ótica mais benéfica ao criminoso suspeito. Ele está sendo favorecido por decisões judiciais que beneficiam as elites políticas e econômicas da cleptocracia, que foi aprimorada, né, pelo lulopetismo. Então, onde que está o Queiroz? O Queiroz está abrigado pela lei, a lei que vocês defendem, né? Aliás, com certeza esse é o caso do Glenn Greenwald, porque olha só, aqui eu não estou nem falando do conflito ético de ser conivente com o hackeamento criminoso, né, com a violação da Constituição e, portanto, o desrespeito, né, ao direito fundamental da privacidade. A gente já falou muito aqui, mas quando a gente fala do Glenn, a gente está discutindo aí o caráter de um cara que já defendeu voluntariamente um líder neonazista. Então é de se esperar dele uma moralidade bem elástica. Agora, o Glenn Greenwald, ele é diretamente beneficiado pela liminar do Dias Toffoli sobre o caso Queiroz-Flávio Bolsonaro, que suspendeu as investigações provocadas legalmente pelo COAF, né? Antes disso, o partido Rede Sustentabilidade já havia acionado o STF para blindar o Glenn contra, abre aspas, qualquer procedimento de investigação, ou seja, uma licença para cometer crime, né? Parece que a estratégia vencedora foi usar o presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade excepcional de plantonista, para frear qualquer inquérito de qualquer suspeito apontado via COAF. Esse é um absurdo jurídico que a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, no embargo de declaração de ontem, qualificou como ultrapetita, ou seja, além do pedido, extrapolando o que a ação estava falando. Ou seja, a decisão do Dias Toffoli, ela amplia os efeitos de uma decisão liminar para muito além do que foi colocado na ação em si do Flávio Bolsonaro. Só que esse país, ele não é para amadores, né, Edgar? A decisão, ela também pode beneficiar, adivinha quem? As esposas do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, que estão às voltas com a Receita Federal. Então, é importante o ouvinte atinar para isso. Estão todos de mãos dadas, Toffoli, Gilmar, Flávio Bolsonaro, Glenn Greenwald e o Queiroz. Adivinha onde está o Queiroz? O Queiroz está blindando Glenn Greenwald. Ô Zé, vamos lá, nessa questão, eu falando sobre a procuradora, mas ela teria já publicizado a intenção de que isso não beneficiasse outros réus. Sim, com certeza. E que ficasse só dentro do âmbito do Flávio Bolsonaro. Aí não se sabe se como um agrado, também um aceno ao presidente, que vai ter que escolher ali um novo jurista ali, um novo magistrado para estar à frente da PGR, né, no lugar da Raquel Dodge, que foi colocada pelo Michel Temer. Mas, Trindade, são questões aí que colocam a gente numa situação inédita. Talvez você já tenha vivenciado algo parecido, mas tem uma questão aí que é importante a gente... O Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança Pública, o chefe está subordinado a ele, a Polícia Federal, né? É uma investigação que, na verdade, diz respeito a ele também, como uma das figuras centrais, aliás, né, dessa investigação. Como é que você vê isso, Zé? Como é que você percebe isso? Qual é a percepção que você tem, conversando com outras pessoas aí em Brasília, juristas até, ministros do Supremo Tribunal Federal? Fica uma situação de exceção, seria exagero dizer?
Pois é, olha, Edgar, o ministro da Justiça é chefe da Polícia Federal administrativamente, né, hierarquicamente. Mas a Polícia Federal tem, por ser um órgão de Estado, tem liberdade para investigar, para fazer operações e, geralmente, quando isso acontece, quando o ministro da Justiça é informado sobre uma operação, é porque a operação já está ali toda formalizada e pegaria os chamados alvos sensíveis, que são os ministros ou pessoas detentoras de foro especial, né? É só nesse caso. Mas é apenas administrativa e teórica, né? Esta ascensão do ministro da Justiça. Isso até agora. Só que o ministro Sérgio Moro chegou com superpoderes no Ministério da Justiça e formou uma equipe muito forte, principalmente de policiais federais em outras regiões do Ministério da Justiça. Ou seja, ele ganhou ali, além desta força administrativa, ganhou-se uma força política e de comando total da Polícia Federal. Sobre essa decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, a ideia que se tem por aqui é de que ele deu a chamada repercussão geral de uma decisão do Supremo, ou seja, todos os juízes teriam que seguir, né, através de uma liminar, e isso é uma grande novidade. Repercussão geral só se dá através de uma decisão de plenário e elaborada uma súmula vinculante para que todos os juízes sigam. E agora não. E o pedido da Raquel Dodge é no sentido de que só pode recorrer a ele, porque ele é o plantonista, né? E que ele suspenda a própria decisão, ou reformule, e a decisão valha só para o senador Flávio Bolsonaro. Sobre esse caso aí do hackeamento, a Polícia Federal que está no comando, mas quem está mesmo nas decisões é o juiz Walisney. Sim. O Zé, sobre esse dado que o Vini trouxe para a gente, de um dos presos pela Polícia Federal, ter pertencido ao DEM, e de ser um grupo grande, também como você trouxe no teu boletim ao Jornal da Manhã, ser um grupo grande de pessoas, são mais de 100 pessoas, né, que teriam tido seus aparelhos hackeados, tudo. Como isso fica frente à investigação, na tua análise, Zé? Porque até então estávamos falando de ataques direcionados, né, a políticos apenas, mas parece que a coisa é bem mais ampla. Fala-se até que essas pessoas seriam estelionatários, na verdade, que agiriam através dessa técnica definida, inclusive no nome da Polícia Federal, como spoofing, né, Vini? Foi esse o nome, spoofing, né? Que é uma maneira de você se utilizar da tecnologia para enganar ou uma rede ou pessoas específicas, indivíduos especificamente, né? Como é que fica isso? Porque se temos aí a possibilidade dos caras serem estelionatários, né? E de ser um número muito maior, não algo direcionado, como vínhamos tratando até então, isso muda um pouco a perspectiva da percepção, né, desse crime? Olha, Edgar, no debate sobre o Marco Civil da Internet, nós aprendemos aqui, né, de que esse é um desafio de vários países, várias nações estão aí no desafio de proteger as suas próprias fronteiras, os seus interesses, né? E a internet, a abertura da internet. Alguns países já pensam em fechar a internet e isso vai totalmente contra o espírito da rede. Mas como garantir a segurança da internet? E também aprendemos que, apesar dessa ideia de que trata-se de um território sem lei, sem comando, na verdade não. Quem faz uma invasão assim deixa rastros, deixa pegadas. E a Polícia Federal, como disse, está instrumentalizada tanto tecnicamente como em softwares para ir atrás. Então não é uma terra sem lei. E o desafio agora é estabelecer uma conexão entre os quatro. Não ficou claro essa conexão. Sim. E já se sabe que os objetivos eram múltiplos mesmo, até tentar tirar dinheiro de cartão de crédito de alguns, né, desses alvos. Sim. Aí. Edgar, já existem aqui vários golpes. Eu fiquei sabendo de um senador aqui que o colega senador recebeu uma mensagem dizendo: eu estou em apuros, fui com uma garota para o motel, ela quebrou o motel inteiro, eu tenho que pagar aqui em dinheiro 10 mil, não posso pagar em cheque, senão fico prejudicado, e queria que você me depositasse 10 mil. Aí aquela história, o companheirista dá 10 mil na conta de um hacker.
Ô, Trindade, você é demais, cara. Você não fica nem vermelho, hein, Zé? Mas eu fico, eu tô rachando de rir aqui. Antes fossem crimes só desse tipo, né, Zé? Tem crimes muito piores acontecendo. Obrigado, Trindade, um abração pra você, bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, muito bom dia.